Bom dia para você, mais um dia aqui do nosso incrível programa Emagreça com a Bíblia. E nós vamos hoje pensar um pouquinho lá em Isaías 58. Esse texto é para mim, dos mais ricos e mais poderosos da palavra de Deus, porque você vai aprender lições profundas aqui. Então vamos lá, vamos pensar, estudar sobre o que Deus nos ensina através dessa palavra. E como nós sempre temos começado aqui, nós começamos orando, né? Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos abra o entendimento para que nós possamos entender essa palavra preciosa. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós mais uma vez te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e esse é o motivo pelo qual nós não fomos consumidos hoje. É a tua graça, é a tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir viver, por nos permitir escrever mais um dia da nossa história, que essa história seja escrita em Jesus, que nós possamos estar focados em Jesus, que nós possamos observar Jesus de como ele vivia aqui nessa terra e poder imitá-lo, porque só ele pode nos dar o caminho correto. Ele nos ensinou tudo, então basta a gente observar, ler a tua palavra. Obrigado por restaurar nossa alma dentro de nós. Obrigado por hoje nós podermos ter esse contato com o Senhor. E obrigado pelo teu Espírito Santo nos ensinar todos os dias. Pai, nos ajuda a entender a tua palavra, nos ajuda a ver o nosso pecado, nos ajuda a melhorar, Senhor. É isso que nós estamos aqui aos teus pés, pedindo ao Senhor mais um dia de estudo, de meditação na tua palavra. Que o Senhor abra o entendimento de todos aqueles que se achegarem nesse estudo. Que o Senhor abra o coração e faça-os entender a tua vontade. Eu também me coloco nesse meio, me faça entender a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus também repreenda toda a astúcia do inimigo. Não permita que ele venha tirar a semente dessa palavra, mas que essa palavra seja semeada em um coração fértil, aonde dará muitos frutos para o Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Nós vamos ver Isaías 58, né? E nós vamos tentar ver todo o capítulo, são apenas 14 capítulos, 14 versículos, 58, né? Isaías 58, eles são apenas 14 versículos. Então vamos aqui. A gente vai pensar em cada versículo e você anote aí para você pegar esses tesouros da palavra de Deus. Então, olha só, Isaías 58:1 começa assim: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O que está acontecendo aqui? Deus, ele chama o profeta Isaías para anunciar abertamente o pecado de Israel, como uma trombeta que soa com clareza. Ou seja, imagina comigo, o que é uma trombeta? É algo que é alto, né? Que todos escutam, que todos ouvem. Então, Deus está falando para Isaías, pode anunciar com clareza, sem medo, sem vergonha, pode anunciar o pecado e a transgressão do meu povo, né? Uma aplicação para nós, né, sobre esse primeiro texto é que nós devemos ter coragem de confrontar o nosso próprio pecado e também os pecados da comunidade ou aonde nós vivemos, né? Muitas vezes nós vemos o pecado acontecer e nós ficamos calados. Nós estamos negligenciando, né, algo que o Senhor deu para nós fazermos, né? Primeiro, olhar para dentro de nós mesmos. Lembra do ler, lerá, quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele fala sai da tua terra, ele usa essa expressão em hebraico ler, lerá. O que significa ler, lerá? É a gente olhar para... ler, lerá significa Abraão, sai para ti mesmo. Então, o que significa isso? Sai para ti mesmo.
Ou seja, Abraão, olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Você precisa ser transformado, você precisa ser mudado, você precisa primeiro encontrar os seus pecados, aquilo que tem te travado. Olha para dentro de você e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. Olha só que lindo. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir o nosso chamado, por quê? Porque a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos. A gente não consegue ver aquilo que tem nos travado, que tem nos parado, né? Então, que nós hoje ouçamos essa palavra, né? Que clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como uma trombeta e anuncia o ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, esse é o versículo que nós meditamos hoje. Esse é o versículo que você deve guardar no seu coração. Você deve olhar para dentro de você e denunciar o seu pecado. Para quem? Para você mesmo, entendeu? Para Deus, para o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós confessamos aquilo que desagradou a Deus, o Senhor, Ele nos perdoa, Ele joga isso no mar do esquecimento. E nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só que coisa mais linda. Mas, Angelita, eu não sei o que é pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Por exemplo, a ira, a inveja, a falta de perdão, a falta de amor. Tem muitas coisas, né, que às vezes está dentro de nós que não agrada ao Senhor. Então, por isso que hoje você vai pedir ao Espírito Santo, me mostra aquilo que tem desagradado o Senhor. Me mostra o pecado que tem me travado, o pecado que não tem me deixado prosseguir, o pecado que tem me transformado numa pessoa letárgica, numa pessoa que não consegue ter visões, que não consegue enxergar o propósito. Então, peça. E com certeza absoluta o Senhor te responderá. A Bíblia fala que quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele se achega também a nós. E o nosso intuito aqui é que você tenha uma experiência profunda com o Senhor, que você realmente conheça o Senhor, não só de ouvir falar, mas o conheça face a face, tá bom? Então hoje a sua tarefa, o seu desafio é olhar para dentro de você e perguntar: Espírito Santo de Deus, tem algum pecado dentro de mim que eu preciso confessar, que eu preciso me consertar? Porque muitas vezes a gente acha que o pecado é só a gente ali pedir perdão para Deus. Não, tem pecados que a gente comete contra pessoas, né? Tem pecado que a gente fere pessoas, que a gente faz contra a imagem e semelhança de Deus. Então aí a gente tem que ir lá e se consertar com a pessoa, tá bom? E ir lá e pedir: olha, me perdoa, eu falhei, eu errei, eu falei isso. Principalmente quando é cônjuge, né? Na verdade, a gente, na convivência ali com o nosso cônjuge, muitas vezes a gente fere, a gente machuca, a gente fala coisas que não deveria ter falado, mas hoje o Senhor te chama para essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de realmente olhar para dentro de você e pedir ao Espírito Santo, mostra o meu pecado, me mostra consertos que eu preciso ter, me mostra coisas que eu preciso fazer, porque eu quero sair desse estado, eu quero ir para o estado que o Senhor me chamou para fazer, eu quero ir para o estado que o Senhor tem para mim. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar o nosso chamado, nós não conseguimos ter mente clara para enxergar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por quê? Porque nós não damos atenção para esse perigo tão importante e devastador que é o pecado. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. O pecado é a única coisa que nos trava, é a única coisa que deixa a nossa mente cauterizada. Sabe o que é cauterizada? É uma mente presa, uma mente aprisionada, que não consegue enxergar as coisas espirituais. Mas hoje o Senhor trouxe essa palavra para o seu coração para te libertar, para abençoar a sua vida. E nós vamos, eu tinha pensado em fazer
os 14 hoje, mas vai ficar muito longo. Então, nós vamos fazer um por dia, tá bom? E até o final do desafio, se não der para fazer um por dia, eu faço 2 meditações, mas meditações curtas assim, que vai fazer você poder compreender mais a palavra do Senhor e o significado que ela tem para nossa vida. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, porque o Senhor nos abençoou com essa palavra hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Pai de amor, um Pai eterno que nos mostra aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos consertar. Pai, hoje nós estamos aqui diante do Senhor, onde nós lemos que o Senhor levanta o profeta Isaías para anunciar o pecado do seu povo. Nós cremos que nós somos o seu povo. E nós também sabemos que nós temos pecado, porque a tua palavra diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então, nós não queremos mentir para nós mesmos, Pai. Pai, hoje nós colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos mostre o nosso pecado, que o Senhor nos ajude a enxergar aqueles pecados ocultos, aqueles pecados mais profundos, que muitas vezes nem temos a consciência, mas hoje estamos aqui diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos faça compreender a gravidade que é o pecado e principalmente implicando em eternidade. O pecado, ele vai, se não tiver conserto, se não tiver arrependimento, ele nos separa do Senhor na eternidade. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos estar com o Senhor na eternidade. Então, assim, Pai, eu oro colocando as nossas vidas, colocando cada vida que entrou aqui no Emagreça com a Bíblia, cada pessoa que se achegar aqui a esse tempo de meditação, a esse tempo de estudo, que o Senhor possa revelar grandes coisas, Pai. Que nós possamos, Pai, ser os primeiros a denunciar o nosso pecado para o Senhor. Que nós sejamos os primeiros a olhar para dentro de nós e sermos transformados conforme a imagem e semelhança do teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor também use as nossas vidas para fazer a tua vontade. Que o Senhor nos faça entender o nosso propósito. Que o Senhor nos faça assumir a nossa identidade a cada dia no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você e que você tenha um ótimo dia na presença do Pai.